Oi, tudo bem? No trabalho de métodos de diagnóstico laboratorial em doenças infecciosas, o nosso grupo, que é composto pela Laura Figueiredo, Elielson Carvalho, Lucas Lancelotti e Catarina Prado, a gente vai apresentar sobre diarreia bovinavírus, antiga doença conhecida como BVD. Olá pessoal, me chamo Lucas, estou no nono período de Medicina Veterinária da UFLA e falando para vocês um pouquinho aqui da diarreia bovina vírus. Ela teve sua primeira descrição na década de 1940, no Canadá Ocidental, e foi conhecida como doença X, caracterizada de duas formas, a aguda e subaguda. A doença está sendo mais severa em animais mais velhos, podendo levar a óbito em torno de 4 dias, enquanto animais jovens era mais brando, sendo o quadro clínico de 7 a 10 dias. A doença, nesse meio tempo, ela já teve diversos nomes, como diarreia vírus de Indiana, diarreia vírus de Nova York, enfermidade das mucosas, e mesmo assim sem nenhuma suspeita de que se tratava do mesmo agente etiológico. A doença DBV ela é causada por um pestivírus da família Flaviridae, com dois biotipos existentes, sendo um não citopático, o BVDV tipo 1, não citopático, e o BVDV tipo 2, que é o citopático. Dos animais domésticos de produção, os bovinos, suínos, caprinos e ovinos, todos podem adquirir a doença, além de coelhos, búfalos, lhamas, alpacas. Os sinais clínicos são diversos e eles se relacionam com o sistema digestório, respiratório e reprodutivo. Geralmente, a apresentação da doença é subclínica, mas quando gera a doença clínica, vai ter quadros digestórios, como diarreias, os respiratórios, favorece também pela imunossupressão, infecção secundária, gerando problemas respiratórios, e reprodutivos gera em torno de abortos, repetição de cio, malformações congênitas e nascimento de bezerros fracos, com a redução na produtividade leiteira, no ganho de peso e descarte precoce dos animais. Em algumas situações, a infecção pelo BVDV2, o bovino vírus diarreia, ela tipo 2 produz sinais semelhantes ao da febre aftosa, como na doença das mucosas, com sinais de salivação, úlceras e erosões na boca, na língua e na mucosa nasal. A epidemiologia é um pouco diferente entre os patotipos, sendo que quando o agente é o BVDV2, o tipo 2, acomete mais animais do rebanho, enquanto a doença da mucosas ela é um pouco em poucos indivíduos ou apenas em um, pois ela só ocorre em animais PI, que são os persistentemente infectados. Conhecida como doença das mucosas, os sinais de febre geram de 40 a 41 graus Celsius, salivação, descarga nasal e ocular, diarreia profusa e hemorrágica, desidratação, depressão e morte. Laminite e coronite podem também ser vistas, e os animais afetados apresentam severa leucopenia. Na doença das mucosas pode ser encontrados dois patotipos, o tipo 1 e o tipo 2, pois na doença da mucosa, tanto o BVD-V tipo 1 e o 2 podem ser apresentados, porém, eles só vão ocorrer em animais PI, persistentemente infectados. A doença semelhante à doença das mucosas em diversos animais que não são PI, ela é geralmente ocasionada pelo agente etiológico BVDV2. O animal persistentemente infectado pode ser gerado quando as fêmeas prenhês são infectadas entre os dias 40 a 120 dias de gestação, quando a infecção fetal resulta na produção de bezerros imunotolerantes. Olá, me chamo Elielson, sou estudante de veterinária da Universidade Federal de Lavras, faço parte da matéria de diagnóstico de doenças infecciosas e estou aqui para apresentar os problemas para o rebanho, os prejuízos diretos para o rebanho que essa doença causa. Eu vou começar aqui falando sobre a disseminação.
Essa disseminação da doença ela tem como hospedeiro natural os bovinos. Há também casos de hospedeiros acidentais, como suínos, até mesmo lhamas, caprinos e ovinos, mas normalmente eles não têm sinal clínico, ou até mesmo é muito brando o sinal, certo? Nessa disseminação, um dos principais atores para que isso ocorra são os bezerros persistentemente infectados, chamados de PI, que no caso são reservatórios da doença. Eles não apresentam sinal clínico e normalmente eles são infectados por vírus não citopáticos, transmitidos pela mãe, normalmente na prenhez, certo? Essa disseminação ela ocorre por secreções nasal, saliva, sêmen e leite, e por excreções também, como por exemplo urina e fezes. Só que normalmente na urina e nas fezes essas secreções têm uma quantidade menor de vírus. E seguindo com essa lógica de disseminação, eu vou comentar sobre a transmissão. A transmissão ela pode ser feita de duas formas, horizontal e vertical. Na transmissão horizontal, normalmente o que ocorre é o contato direto de mucosa com mucosa, via oral com via oral. Então esse contato literalmente direto mesmo entre bezerros, entre vacas e etc. O contato indireto ele ocorre por excreções, secreções, fetos abortados no pasto, o contato direto com algumas vacas ao redor e com a placenta deixada ali no ambiente. Isso pode ocasionar em transmissão do vírus. E também tem a via iatrogênica, que no caso seriam, que assim, tomando como direção a definição, são infecções que ocorrem de forma não controlada, não intencional, e normalmente ocorrem devido a atos que trariam normalmente algo benéfico ao rebanho ou ao animal em si, como por exemplo agulhas, luvas de palpação, sêmen, tatuadores, brincos, ou seja, são ações normalmente tomadas mesmo pelos veterinários para seja identificação, seja profilaxia, seja vacinação, e que pode ocasionar em infecção, na transmissão, principalmente devido ao mau manuseio desses instrumentos. E a transmissão vertical já é de vaca para o embrião ou para o feto, né? Que a gente pode usar aqui os dois termos. Então é um contato direto, via prenhez mesmo, certo? E agora eu vou finalizar falando sobre os problemas diretos é, que, que, que o rebanho sofre com essa doença, que no caso seriam diarreia, febre, leucopenia, lesões narinas, desidratação, perda de peso, apatia. Essa perda de peso normalmente é vista em doenças mais crônicas, em casos crônicos da doença, a apatia também. E essa perda de peso também está relacionada com bezerros, que adquirem essa doença muito novos ou já nascem com ela, então eles sofrem um pouco mais com essa questão de eficiência de ganho de peso, eficiência reprodutiva. E em questão de problemas diretos reprodutivos, a gente pode estar aqui apontando o aborto como o principal problema, a geração de bezerros fracos e inviáveis devido à doença, a reabsorção embrionários e animais PI, que correlaciona com o que eu falei na disseminação, onde os animais PI são um dos principais problemas dos rebanhos relacionados a essa doença. Esses animais PI normalmente são produzidos, né, vamos usar esse termo, na gestação, na prenhez, por infecção de vírus não citopáticos. E, óbvio, o maior dos problemas diretos que os rebanhos sofrem com isso é o óbito. Além da reprodutiva, claro que além de trazer problemas diretos para o rebanho, também trazem problemas financeiros, certo? E é isso. Essa é a minha parte da apresentação e vou passar aqui para agora para a próxima parte. Muito obrigado. Então, nós vamos prosseguir o nosso diagnóstico de duas maneiras. Primeiro, o diagnóstico para identificar animais persistentemente infectados e, segundamente, o restante do rebanho. Então, qual é o método de diagnóstico para identificar esses animais persistentemente infectados? Nós vamos fazer o isolamento do vírus.
Esse isolamento, ele pode vir a partir de amostras de sangue integral, soro, sêmen, fragmentos de fígado, baço, intestino delgado ou de linfonodos. Essas amostras elas devem ser coletadas de maneira asséptica e conservadas sob refrigeração até o laboratório. Então, quando chegar no laboratório, esse isolamento do vírus vai ocorrer em culturas celulares de Made in Derby Bovine Kidney, que são as células MDBK. Elas são amplamente utilizadas na rotina laboratorial e possibilitam o isolamento das cepas citopatogênicas e das cepas não citopatogênicas, sendo as citopatogênicas facilmente identificadas pelos efeitos citopáticos causados no tapete celular após 48 horas de inoculação. Então, por ser uma prova laboriosa, né, uma prova que vai demorar, né, pelo menos aí 48 horas para o resultado, ela não é indicada para um grande número de amostras. Então, é por isso que a gente vai usar em casos pontuais no nosso rebanho, que são os animais persistentemente infectados. E aí, qual que vai ser o método, né, para o diagnóstico dos animais infectados no restante do rebanho? Então, a gente vai utilizar do teste ELISA, né, o ensaio de imunoabsorção enzimática. É um teste sorológico imunoenzimático, né, como já diz o nome, para detecção de antígenos ou anticorpos. É uma forma rápida e precisa de identificação desses anticorpos específicos anti-BVD e possibilita uma grande quantidade de amostras, não requer um preparo prévio, então a gente não precisa de uma cultura, né, de células prévia, como dos animais persistentemente infectados, e os resultados eles são obtidos em poucas horas. A gente vai precisar de amostras ou do sangue, ou do plasma, ou soro, ou leite desses animais. E atualmente há no mercado kits comerciais, né, do teste ELISA, que apresentam alta especificidade e alta sensibilidade, sendo de grande valia para programas de controle de enfermidades e, no nosso caso, de grande valia para a certificação sanitária do rebanho. Então, como é feito, né, num aspecto geral, o teste ELISA? Então, como que a gente descobre que o antígeno ele tem afinidade com o anticorpo? Então, a gente vai jogar o antígeno nos anticorpos, né, para ocorrer uma ligação, que é a ligação antígeno-anticorpo. E após uma lavagem e posterior adição de um substrato, apenas a amostra que houve essa reação, né, essa ligação antígeno-anticorpo, vai ocorrer uma mudança na coloração. Então, o que significa? Significa que aquela amostra que não mudou de cor, ao ser lavada, né, aqueles antígenos, eles foram embora com a lavagem, porque eles não tiveram a ligação com o anticorpo. E aí, o método que a gente vai usar vai ser o ELISA direto, né? Onde é basicamente esse mecanismo que eu acabei de falar, só que o anticorpo administrado na amostra de antígeno, ele possui uma enzima ligada a ele, uma enzima conjugada a ele. E esse anticorpo, né, vai se ligar ao antígeno do mesmo jeito, a gente vai fazer essa lavagem e vai adicionar o substrato, e aí a amostra que vai ter essa reação, essa ligação antígeno-anticorpo, vai mudar de cor. Então, é esse método que a gente vai usar para o restante dos animais do nosso rebanho, porque a gente consegue fazer esse diagnóstico em menos tempo, em uma maior escala, e aí visando, né, realmente essa certificação sanitária do rebanho, para a gente poder tomar as devidas medidas, né, com os animais infectados. E também descobrir, né,
os animais persistentemente infectados, como eu falei anteriormente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Catarina. Eu vou falar um pouquinho sobre as justificativas que fizeram a gente escolher os métodos de diagnóstico que a gente escolheu no nosso trabalho. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre o isolamento viral, que é uma técnica muito importante para o diagnóstico da diarreia bovina, especialmente quando se trata de infecções persistentes, que já ocorrem naquele rebanho. Essa abordagem é utilizada por várias razões. Primeiro, pela detecção direta do vírus. O isolamento viral ele vai permitir a detecção direta do vírus BVD nos tecidos ou fluidos corporais desses animais. Isso é especialmente útil para identificar animais que são persistentemente infectados, pois eles são os principais reservatórios desses vírus. Depois a gente vai ter como vantagem a confirmação diagnóstica. Enquanto outros métodos, como a detecção de anticorpos, vão identificar a exposição ao vírus, o isolamento viral vai confirmar a presença ativa do vírus, proporcionando um diagnóstico definitivo. Além disso, a gente vai ter a identificação de cepas, que o isolamento viral vai permitir a caracterização do vírus, o que vai ser importante para identificar diferentes cepas variantes do vírus BVD. Isso vai ajudar a entender melhor a epidemiologia da doença e a formular estratégias de controle mais eficazes. Depois a gente vai ter o monitoramento da infecção, que para o controle e a erradicação do BVD é crucial identificar e remover os animais persistentemente infectados, pois eles são fonte contínua de infecção para o rebanho. O isolamento viral, ele é uma ferramenta eficaz para identificar esses indivíduos. E por último, a gente vai ter a sensibilidade e a especificidade. O isolamento viral é uma técnica altamente sensível e específica para detectar o vírus BVD, o que pode ser particularmente importante em casos onde a doença não é clinicamente óbvia ou quando há necessidade de um diagnóstico preciso. Embora o isolamento viral possa ser mais complexo e demorado do que outros métodos, ele vai fornecer informações mais detalhadas e confiáveis que são essenciais para um diagnóstico preciso e para a gestão eficaz dessa doença. Além disso, a gente escolheu outro método de diagnóstico, que é o teste ELISA. Ele vai ser amplamente utilizado para o diagnóstico de BVD por várias razões. Primeiro, pela detecção de anticorpos ou antígenos. O ELISA ele pode ser usado para detectar tanto anticorpos contra o vírus BVD, quanto antígenos virais. Isso vai permitir um diagnóstico mais abrangente, por isso ele é usado no rebanho como um todo. Ele garante rapidez e eficiência. Ele é relativamente rápido e eficiente, podendo processar múltiplas amostras simultaneamente. Isso é particularmente útil para a triagem de grandes rebanhos e para a identificação de animais infectados ou expostos ao vírus. Ele tem uma relação custo-efetividade em comparação com outras técnicas mais complexas, como o isolamento viral ou o PCR. O ELISA é geralmente mais acessível e menos dispendioso, o que torna uma opção mais viável para muitos produtores e veterinários. Ele também tem uma boa sensibilidade e especificidade, o que ajuda a garantir os resultados mais precisos e confiáveis, o que é crucial para diferenciar entre animais infectados e não infectados. Ele tem uma facilidade no uso, porque é uma técnica relativamente simples de executar e requer menos equipamentos sofisticados do que alguns outros métodos de diagnóstico, o que torna a técnica mais acessível em uma ampla gama de laboratórios veterinários. Há também a parte de monitoramento e controle, que o ELISA é útil tanto quanto a detecção de infecções agudas quanto o monitoramento de infecções persistentes. Identificar animais com anticorpos contra o vírus pode ajudar a controlar na propagação da doença. Ele também tem a parte de triagem de animais. O teste é frequentemente utilizado para a triagem inicial de animais, ajudando a identificar aqueles que precisam de testes mais específicos e adicionais ou o tratamento. O ELISA ele é uma ferramenta valiosa para diagnóstico, mas ele também tem limitações. Por exemplo, ele pode não detectar infecções muito recentes se o animal ainda não tiver desenvolvido anticorpos detectáveis. Além disso, o ELISA pode ser
E por fim, a gente tem as referências que a gente usou para fazer o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.